Meu grupo é constituído por mim, Marcos Vinícius e o Paulo Vitor. E nós ficamos com o tema avaliação de risco por resíduos perigosos, né? Nós escolhemos o tema condomínio de Barão de Mauá, né? E aqui vamos ter uma breve introdução do que vai ser tratado nesse trabalho. Né? Em 1974, a Corfap, né, adquiriu um terreno para novos projetos. Né? Em 1993, né, teve-se o fim da deposição de resíduos no local da Corfap. É uma empresa que escolheu uma área para fazer o depósito de resíduos industriais. Em 1995 a 2001, né, teve-se a construção e a ocupação de um condomínio sobre aquela área que estava com os depósitos industriais. Em abril dos anos 2000, teve um evento crítico com a explosão fatal da área, uma explosão daquela área. Vamos falar um pouco sobre as fontes de contaminação, né? Temos os resíduos, que seria a contaminação decorrente do depósito de resíduos industriais, né? Temos a disposição, né? Que seria a prática histórica de despejo que levaram a uma poluição significativa daquele local, né? E a localização, né? Que é a área de afetada, incluindo múltiplos quadros do local. Né? Vamos falar um pouco também sobre o modelo conceitual, né? Que são fluxos de contaminação e identificação desses contaminantes. Né? Temos a fonte de resíduo industrial, temos o compartilhamento, né? Que seria para onde esses contaminantes iriam passar, sobre o solo, sobre a água e a atmosfera. O transporte, né, que seria a decomposição e a migração desse contaminante e a dispersão. Vamos falar um pouco sobre a parte 1, né, desse resumo, né, que seria a disposição, né. O depósito clandestino ocorreu entre 1974 e 1993, né, e um evento crítico que ocorreu em abril dos anos 2000, que seria a explosão desse aterro, onde tinha uma construção, né, naquela área tinha moradores. Temos a contaminação, né, que seria o compartilhamento de contaminantes, incluindo solo e água, onde esse contaminante passou. Né? Os resíduos, que serão os resíduos industriais que foram a principal fonte de contaminação daquela área. E a saúde, né? A saúde da população que está em risco, que está perto dessa área de contaminação. Aqui a gente trouxe um breve resumo do que tem no documento de avaliação, né, de contaminação dessa área. E teve esse condomínio construído em 1995 sobre esse depósito clandestino da COFAP, desses resíduos industriais que eles depositavam de forma incorreta, né? E o que abriu os olhos para essa investigação e para trazer essa avaliação de contaminação daquela área foi o evento dessa explosão crítica, onde morreu um trabalhador lá em 2000, né? E após essa avaliação, esse estudo, o volume total dos resíduos lá detectados foi de 653 mil toneladas. E esses depósitos de resíduos industriais da COFAP tinham como composição basicamente plásticos, borrachas e madeiras, vidros e metais, sacos de estopas com borras oleosas e areia de fundição. Então, trazendo um pouco só os detalhes da situação que foi encontrada lá nesse condomínio e que até hoje trazem problemas à saúde da população, que está em risco devido a essa contaminação. Vou falar também sobre os 5 componentes de rota de exposição, né? Desses componentes temos a fonte, né? Que são resíduos industriais, que são a principal fonte de contaminação, né? A exposição, né? Que seriam os moradores que podem ser expostos a essa contaminação, né? Vias de exposições, né? Que seria a inalação, ingestão e o contato dérmico, né? Que seria contato com essa contaminação. Temos o compartimento, né? Que seria o solo e água subterrâneas que vão ser contaminados por esse contaminante.
né? E temos a população, né, que seria a saúde dos moradores que estão próximos a essa contaminação e que tem a principal preocupação com esse contaminante. Aqui a gente, através dessa fonte dos resíduos industriais descartados de forma incorreta, a gente teve como consequência as contaminações do subsolo, posteriormente da água subterrânea e da atmosfera pelos os componentes organoclorados voláteis que também estavam nesse solo, né? Trazendo essa exposição através da decomposição bacteriana e a formação desses gases. O que trouxe a exposição dessa contaminação para a população que ali reside, né? Através da inalação, ingestão, contato e o contato dérmico. E trazendo agora mais a fundo sobre a gente trouxe quais eram os principais resíduos gerados pela COFAP, né? E agora trazer os principais contaminantes presentes nesses resíduos que foram encontrados lá. Os inorgânicos, como chumbo, cádmio, cromo, mercúrio, níquel e cobalto. Os orgânicos, o benzeno, em uma alta concentração de micrograma por metro cúbico. O tolueno, clorobenzeno e PCBs. E os carcinogênicos, que é o benzeno, que é a maior preocupação, por isso que ele está em vermelho aí, por ser um componente que pode causar câncer. O cromo 4, o cromo 6, na verdade, e o níquel metálico, né? Essa aí foram os contaminantes identificados dos principais riscos à saúde da população desse condomínio. Trazendo agora mais um pouco aberto às vias de exposição, né? Que a inalação, ela é uma via de exposição pelos os vapores contaminados que afetam diretamente os pulmões desses gases organoclorados voláteis do subsolo, em atenção especial ao benzeno, que foi encontrado numa concentração de 12,02 microgramas por metro cúbico nos apartamentos lá desse condomínio. A ingestão do solo e água contaminada, que prejudicam a saúde, através dessa água contaminada nos reservatórios subterrâneos, no solo, né? Principalmente crianças que gostam de brincar ao ar livre, mexer com terra, né? E também possivelmente por alimentos que possam ser produzidos lá, como hortas, enfim, várias situações, né? O contato dérmico através do solo, como eu falei, das crianças brincando, né? Pela água, tomando banho e atividades de jardinagem. E a absorção desses contaminantes que se espalham pelo corpo inteiro pode ser pelo o contato direto com resíduos expostos do passado, os trabalhadores da construção civil naquela região e trazendo um pouco lá para a época da COFAP, os manipuladores dos resíduos, né, entre 1974 e 1993. Trazendo agora a classificação das rotas de exposição, com a análise que foi feita das consequências e potenciais riscos. E essa avaliação das rotas de exposição ela foi crucial para entender como os contaminantes afetam a saúde pública, identificando diferentes categorias e suas implicações para a população local. Trazendo essas rotas completas e potenciais, a gente tem uma rota completa passada, que ela tem um status de comprovada, que são com os ex-trabalhadores e operários, os ex-trabalhadores da COFAP e os operários da construção do condomínio, entre 1974 e 2001. A potencial futura, que ela tem um status de provável contaminação, que são os moradores de algumas quadras específicas, como 2, 4, 5, 6 e 7, que ainda não tem um tempo definido para que essa contaminação ocorra ou que já possa estar ocorrendo. E tem o risco eminente, que é o de explosão, conforme já aconteceu uma vez, pode se repetir, e pode
é um risco que acaba impactando todos os residentes desse condomínio ao longo do tempo de descontaminação. Aí, nessa análise realizada lá no condomínio do Barão de Mauá, foi usada a metodologia da agência americana, que ela tem como objetivo classificar o nível de risco e recomendar ações, tendo como critério a presença das rotas completas de exposição, trazendo a categoria de risco desses contaminantes. E aqui falando um pouco sobre a análise do risco toxicológico, foi detectado lá o risco toxicológico do cromo, que estava 2,7 vezes acima do limite, o cobre 3,7 vezes acima do limite, e o benzeno, naquela concentração de 12,02 microgramas por metro cúbico, em uma concentração altíssima, que o risco de câncer que o benzeno pode causar é de 0,02. Então, esse risco toxicológico por benzeno nesses apartamentos do condomínio é muito alto, trazendo vulnerabilidade aos grupos mais sensíveis, que são crianças, idosos, que correm um risco maior de contaminação e, se caso a contaminação ocorrer com eles, eles correm um risco de vida mais alto que adultos já mais novos, né? Aí aqui a categoria definida pela essa metodologia e a avaliação de risco pelos contaminantes. Nas quadras 1, 3, 8 e 9, foi determinada a categoria D por não ter nenhum perigo, ou perigo não aparente ainda, mas tem um risco futuro de contaminação, porque nos dados coletados lá indicam a ausência de rotas passadas e presentes, mas por estarem próximos à área contaminada, eles têm um risco futuro potencial de contaminação. Já as quadras 2, 4, 5, 6 e 7 do condomínio, elas foram determinadas como categoria B, que é o perigo de saúde pública, que já foi a região onde ocorreu a explosão, onde tem uma exposição passada comprovada, que são os trabalhadores, tanto da época da COFAP quanto da construção civil, e tem a presença ainda de rotas futuras significativas presentes, e o risco físico de explosão pelos gases que são gerados lá naquela região, causando um risco psicossocial muito grande para os moradores desse condomínio, porque a pessoa nunca dorme tranquila com risco de explosão ou de estar ciente que ela está com aquele risco de contaminação, né? E traz também, esse estudo, ele traz as recomendações principais para mitigar esses riscos e tentar controlar essa contaminação da população, né? Através do monitoramento, que é monitorar os gases organoclorados voláteis em compartimentos atmosféricos, podemos dizer, praças do condomínio, em áreas mais abertas, né? Como dentro das casas também. E aí a remediação proposta é a instalação de barreiras subterrâneas contra a migração. E esse risco à saúde pública, e o que a saúde pública pode fazer é o acompanhamento sanitário desses ex-expostos e do pessoal que está nesse condomínio ainda. O monitoramento da qualidade de água dos reservatórios subterrâneos, remoção dos resíduos contaminados para remediar essa contaminação dos reservatórios subterrâneos, então remover esses resíduos sólidos, e para beneficiar a saúde pública, a educação ambiental e comunicação do risco daquela população, né? E também o monitoramento dos contaminantes para aquelas quadras que ainda não têm um risco alto, né? Ainda está lá que as quadras 1, 3, 8 e 9, trazendo a remediação já daquela área contaminada, da descontaminação das vias técnicas subterrâneas também. E para a saúde pública, o monitoramento desses indicadores biológicos são de extrema importância para ter certeza que a população dessas quadras ainda não contaminadas